Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperando aqui o Davi entrar. E também. Yuri? Oi Davi, você tá com a tela ao contrário. Ah, então peraí. É muita tecnologia, né? A gente que já Exatamente, é um pouquinho mais velho, fica difícil a situação. exatamente. Mas se ajeita aí, como dizem lá no Nordeste, né? Se ajeita aí. Não, Certo? eu vou segurar o celular na mão porque eu tenho um mini pedestal, é pedestal que fala, né? Isso mesmo. É um mini, Pedestal. isso. E só que ele só fica nessa posição, eu acho, né? Na posição deitado, né? Que você fala, né? Com o celular deitado. É, isso. Ah, não, peraí, que acho que é. Ele só fica na posição deitada. Esse aqui só fica na posição deitada. Mas bora lá, e aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem, cara. E você, como é que tá? Tudo tranquilo? Tô, tô bem, graças a Deus. Na correria do dia a dia, né? Você tá de Certo? férias, tá descansando aí, Tô de férias. Segunda-feira volta o batente, né? Como dizem, né? alto latente. É bom aproveitar Exatamente. para descansar o corpo e a mente, né? Isso é importante. A gente sabe que Exatamente. os desafios são muito grandes e aí a gente precisa estar bem preparado, né? Mais a mente do que o corpo, né? Exatamente. E a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, né, aqui, né? Vamos. Vamos lá, Davi. Primeiramente, cara, deixa eu só dar um breve lembrete aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Essa semana eu postei para o pessoal que acompanha aqui o perfil Entrevistador Forense, dois cursos até bem interessantes e gratuitos, né, para o pessoal que quiser fazer, e é bem relacionado à parte de entrevista, ou seja, as pessoas elas devem sempre estudar e esses cursos eles proporcionam isso, né, que é um curso da FIA Online, que está aqui, que eu postei recentemente, e o outro é da Conquer. Então, são dois cursos bem interessantes de negociação, que é bem legal dos entrevistadores, né, darem uma olhadinha e fazer o curso, né? Estão com inscrições abertas ainda, que é bem legal e traz alguns insights bem interessantes para nós que somos aqui investigadores corporativos, que fazemos entrevistas no nosso dia a dia, né, Davi? E eu vou. Exatamente. Pode falar, Davi, pode falar, fica à Não, vontade. desculpa. E assim, a entrevista é uma negociação, né? Exatamente, exatamente. Por É isso que uma eu negociação indiquei. entre linhas. Exatamente. Por isso que eu indiquei esses cursos, porque é bem interessante isso, né? Da gente pegar uma roupagem, digamos assim, corporativa de negociações e trazer um pouco para o lado das entrevistas, porque isso sempre vai facilitar as nossas interações, como você bem sabe, né, Davi? Então, pessoal, para quem está acompanhando aqui, a gente tem aí já 4 pessoas na live. Esperamos que tenham outras aí que entrem. Vários colegas já confirmaram a presença e vai ser um bate-papo bem legal. Eu vou pedir, Davi, para quem não te conhece, cara, de antemão, agradeço, tá, a sua presença aqui. Foi uma satisfação tê-lo conversar contigo aqui ao vivo, né? Que a gente já conversa sempre, né? Mas conversar contigo ao vivo aqui é bem legal. A Ítala, a minha amiga, ela está até nos Estados Unidos, a Ítala, ela está perguntando aqui, você faz entrevista de quê? Né? Então é justamente isso. É justamente isso, Ítala. A gente aqui, eu e o Davi, nós somos investigadores corporativos, né? Nós trabalhamos com compliance, né? Trabalhando focado realmente em investigações corporativas. Então, nós fazemos entrevistas que podem ser chamadas também de interrogatórios relacionado à apuração de fraude, que é o tema aqui da nossa live, que eu trouxe o Davi para bater um papo com a gente sobre entrevistas e a apuração de fraude, né? E também fazemos entrevistas de apuração de assédio, Ítala. Então, fica ligada que é um tema bem interessante aí para a gente entender um pouquinho, entrar, né? Que a gente vai até trazer um pouco uma área um pouco mais filosófica aqui, né, Davi? Algumas perguntas aqui que eu vou te Exatamente. fazer. Eu vou te colocar na berlinda que eu já te falei, né? Então, Ô, meu filho, olha essa batina, cara. olha essa batina, né? Então, só para deixar claro para a Ítala aqui, né? Que eu acho que ela está nos Estados Unidos, se eu salvo engano. Depois você comenta aí, Ítala, onde é que você está.
Mas é isso, nós trabalhamos com compliance e fazemos entrevistas, né? É um dos focos das nossas atividades, é fazer entrevistas, né? Ou seja, apurar fraudes conversando com as pessoas. E esse é o tema de hoje, é o tema da live de hoje, entrevistas e apuração de fraudes, né? Fraudes ocupacionais ou fraudes corporativas. Olha aí, ela acabou de confirmar que está nos Estados Unidos. Legal, Estados Unidos, que bacana. Faz tempo que a gente não se vê, né, Ítala? Acho que foi na faculdade, né, que nós nos encontramos. E ela está fora agora do Brasil, salvo engano, ela trabalha com fotografias, agora bem legal, eu sempre acompanho as postagens da Ítala aí nas redes sociais, bem bacana, Ítala. Eu agradeço a tua participação, tá? Ô, Davi, olha só o que a tecnologia e as conexões nos proporcionam, né? Muito Exatamente. Bacana, né? Exatamente. Antes da gente entrar em algumas perguntas aqui, Davi, fala um pouco sobre você aí, pessoal, profissional, só para o pessoal te conhecer, saber quem é você, onde é que você, como que você construiu aí a tua carreira, e aí a gente vai aprofundando o tema. Fica à vontade, Davi. Yuri, primeiramente eu fico extremamente lisonjeado pelo convite, muito obrigado por essa oportunidade da gente bater esse papo e falar de um tema que é mais do que atual, né? Extremamente relevante no contexto das organizações, né? Principalmente agora com o boom da Operação Lava Jato, de alguns anos atrás, isso acabou se tornando cada vez mais importante. A importância das empresas na apuração de desvios de conduta, de situações que podem trazer algum tipo de risco reputacional ou risco financeiro. Mas vamos lá, mas a gente vai bater esse papo aí. Bom, eu me chamo David Rodrigues, eu sou bacharel em Direito, né? Tenho 10 anos de experiência e atuação nos ramos de prevenção à fraude, atuando no mercado financeiro, com bancos e financeiras. Sou um especialista de prevenção à fraude e atuo nas frentes de fraude externa e fraude interna. E a gente segue esse caminho de fazer as apurações de uma maneira ética e segura, para trazer cada vez mais segurança para a empresa, para os acionistas, para o dono da empresa e para os funcionários da empresa, né? Ou seja, combater o evento fraude em todos os sentidos. E aí, só contando, esses 10 anos, parece que é pouco tempo, mas é um tempo assim que foi muito... As coisas aconteceram de uma maneira muito rápida, né? Eu comecei ali em torno de 2010, 2011, né? Trabalhando na parte operacional de prevenção à fraude. E aí depois eu acabei ingressando no departamento de investigação corporativa dentro de um banco. E de lá para cá, é muito aprendizado, é muita experiência, são muitas situações nas quais nós somos colocados à prova. E essa live aqui, ela serve para a gente trazer um pouquinho compartilhar um pouquinho desse conhecimento, porque a teoria, ela é muito importante, mas a prática é o que sobressai no quesito investigação corporativa. Exatamente. Legal, Davi. Obrigado, cara. Eu que agradeço, na verdade, o seu convite aí, sua aceitação, na verdade, em participar aí da live comigo. A Ítala até está perguntando aqui, ela está curiosa e é bem legal, né? Ela pergunta, vocês trabalham, quem contrata isso, né? Ela perguntou, vocês trabalham para o governo? Vocês trabalham, como é que vocês realizam essas entrevistas? Foi mais ou menos isso que ela perguntou, né? Legal. Então, Ítala, bem interessante, Ítala, e só para te esclarecer, Ítala, eu e o Davi, né, o David, eu costumei chamar de Davi, tá? Mas eu sei que muita gente chama de David, até você mesmo. Mas eu vou continuar chamando de Davi, então. Nós trabalhamos, Ítala, com investigações corporativas, então trabalhamos no setor corporativo, não trabalhamos no governo, né? Eu fui, há um tempo atrás, investigador da Polícia Civil, e nessa época, sim, eu era um agente governamental, era um agente público que fazia investigações, era investigador de polícia. Mas atualmente, tanto eu como o Davi, trabalhamos com compliance e fazemos isso para as empresas, ou seja, qualquer tipo de situação que ocorra nas empresas, a gente está ali para dar um suporte, para dar trazer toda uma estrutura que o Davi vai muito comentar sobre isso daqui a pouco. Então, Davi, eu estou trazendo aqui uma primeira pergunta para você, cara. Vamos lá, vamos falar de fraude, né? De apuração de fraude, na verdade, né? Como é que a gente poderia, Davi, construir, por exemplo, uma linha do tempo de um processo de investigação? Porque a gente sabe que a entrevista ela é uma etapa de um processo de investigação. Então,
Como que a gente apura uma fraude, Davi? Então, tem uma fraude na empresa, foi identificada uma fraude em uma organização, em uma empresa, em uma companhia no setor corporativo. Então, como é que a gente apura essa fraude? Existe uma metodologia única para a gente apurar todas as fraudes ou depende de cada tipo de fraude? Explica um pouco para a gente aí na tua vivência e na tua experiência, como é que funciona isso? Boa pergunta, Yuri. Olha, a metodologia ela é sempre importante porque ela sempre vai te dar subsídio e segurança para você trabalhar no ambiente, né? E a gente sabe, assim, que investigação, né, ensinar investigação, hoje existem diversos cursos que ensinam investigação, o que fazer, como fazer. Mas na nossa época, né, a gente foi colocado à prova, né? Ó, tô aqui a situação, se vira aí e resolve, né? E com o passar desses anos, né, o que eu percebi? Que o processo de investigação, assim como qualquer coisa que a gente faz na vida, em qualquer profissão, a gente precisa ter organização. A gente precisa organizar todo o nosso processo de investigação em etapas. Organizando em etapas, você ganha segurança, efetividade e rastreabilidade. São 3 quesitos muito importantes, porque esses pontos eles vão subsidiar o tomador de decisão. Então, por exemplo, eu posso citar aqui para ti o seguinte, né? A gente tem lá o registro da denúncia. É uma etapa de um processo investigativo. A gente tem a análise preliminar dessa denúncia. E a análise preliminar é o seguinte: eu possuo elementos que fazem com que eu dê seguimento no processo de investigação? Ok, segue em frente. E aí depois eu tenho o planejamento da investigação. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, quais são as fontes de pesquisa, se são fontes de pesquisa internas ou externas. E aí, propriamente dito, colocar a mão na massa é a análise de todas essas informações, né? E eu costumo chamar isso como o mapa de investigação. E aí o mapa de investigação é você fazer uma linha do tempo, uma ordem cronológica de todos os acontecimentos, dos fatos, das evidências, para você construir o seu raciocínio lógico, para você construir a sua tese de investigação. E aí, por último, a gente tem lá o reporte. E aí o reporte é boa prática você demonstrar as informações de uma maneira bem intuitiva, porque você vai demonstrar para a alta administração da empresa, e a gente bem sabe, Yuri, que a alta administração não quer perder muito tempo lendo um relatório extenso, né? Você pode sim ter um relatório que é importante para você ter todos os detalhes de tudo que foi feito e como foi feito, mas no momento da apresentação é boa prática você sintetizar todas essas informações dizendo o que aconteceu, como aconteceu, quem está envolvido, quais foram as normas violadas, se são normativos internos, se é uma legislação. Isso é muito importante, porque isso vai dar a visão para a alta administração, qual que é o caminho que ela vai seguir, qual que é a decisão que eu vou tomar. E a entrevista, ela está ali depois do planejamento, está ali na fase de levantamento de informações, está ali no mapa de investigação, porque eu vou precisar coletar informações fazendo uma entrevista, de repente, com uma pessoa que trabalha num departamento, numa área técnica, para saber como é que funciona, ou eu vou fazer entrevista com o suspeito, ou eu vou fazer entrevista com a vítima, quando identificada. O processo de entrevista, ela está ali, está dentro desse pedacinho aí, dessa etapa. Eu organizo, Yuri, as investigações nesse fluxo. O que você acha desse fluxo de organização? Muito bacana, e eu até conheço esse fluxo, né, porque você já compartilhou comigo, a gente sempre está trocando ideias, né, sobre investigações, sobre entrevistas também, e esse fluxo, né, que até você foi construindo ao longo dos anos, aí você me comentou, né, foi construindo ao longo dos anos e foi a partir até de vivências práticas suas e de cursos que você fez, você foi construindo aí uma linha do tempo de investigação, né? Um fluxo de investigação, e a entrevista está ali dentro desse fluxo, com certeza. E foi muito interessante o que você comentou aqui, Davi, o seguinte, né? De trazer para os tomadores de decisão, seja o dono da empresa, os sócios, os acionistas, o conselho de administração, seja quem for que vai tomar a decisão ali no futuro próximo, né? Pós-investigação, é justamente trazer as informações sintetizadas, né? Através de um sumário executivo, talvez, né? De sintetização de informações, porque, como você comentou, né,
a alta direção da empresa ela não vai ler um calhamaço, né, de coisas, né, um relatório com mais de, por exemplo, 100 páginas. Né? Ela não vai ler isso. Exatamente. Geralmente, o que eles querem saber? Né? Se teve fraude, quanto foi a perda, quem foram os fraudadores e o que a gente faz com isso agora. Né? Geralmente é isso, né? Mas bem interessante isso. Pode falar. Yuri, sabe como isso é uma questão muito prática? Porque quando eu comecei a trabalhar com investigação corporativa, eu me lembro que eu tinha um gestor que ele falava assim, e eu fazia um relatório extenso, cara. Colocava detalhe por detalhe e me orgulhava daquilo, né? Porque era um trabalhão danado. E apresentava pro meu gestor, né? E ele virava para mim e falava assim, David, cara, tá show, tá muito bacana, a gente tem tudo que aconteceu aqui, mas, cara, tem muita informação, o pessoal não vai ler isso. Isso é a questão prática mesmo, tá? É a questão prática. E isso a gente aprende no dia a dia. Era isso que eu ia falar. Você tirou até a palavra da minha boca. Isso a gente aprende no dia a dia, né? Aprimorando nossos relatórios, né? A gente vai aprendendo e é justamente isso que você comentou. Não adianta a gente... uma entrevista, como um processo de investigação, na verdade, ele tem um roteiro a ser seguido, ele tem uns protocolos a serem seguidos. É claro, a gente vai condensar isso no relatório, vai compilar todas as informações no relatório, com certeza. Mas esse que você está trazendo de relatório, né, é um ponto muito importante porque os tomadores de decisão, eles querem realmente saber, a partir daquilo que foi constatado, quais são as políticas de consequência que eles vão aplicar ali, né? Se já existe alguma política de consequência na empresa, o que eles vão fazer com aquilo, né? E principalmente, David, e esse é um foco das entrevistas que a gente vai entrar agora na próxima pergunta até, que é, como é que eu faço para que isso não ocorra mais? Né? Como é que eu faço para essa fraude, por exemplo, minimizar isso, que ela não aconteça com frequência, né? Porque evitar as fraudes, a gente, com certeza, né, é impossível evitar fraude, né? Senão se a gente conseguisse evitar fraude com o nosso trabalho, daqui a um tempo a gente ia ficar todo mundo desempregado. Né? Desempregado. Exatamente, não ia ter mais fraude, né? Precisa ter um pouquinho para a gente poder trabalhar, né? Exatamente, mas a gente consegue com o nosso trabalho ir mitigando, né? E criando controles, assim, obstáculos para os fraudadores dificultar mais a ação deles, né? Bem por aí, né? E me diz uma coisa, vamos entrar em uma pergunta específica de entrevista agora e trazendo um pouco, até como eu comentei no início, uma questão um pouco mais filosófica, mas trazendo uma pegada prática aqui, David. Na entrevista, a gente consegue entrar na cabeça do fraudador quando a gente está identificando o suspeito lá, né, que é o principal, ou os suspeitos, né, que às vezes uma investigação tem mais de um fraudador, né? Então a gente consegue entrar na cabeça dessas pessoas, a gente consegue, por exemplo, extrair, né, essas informações, o que ele estava pensando para cometer aquela fraude, né? E aí eu te pergunto, será que esse seria um dos objetivos das entrevistas modernas atualmente? O que é que você acha? Yuri, eu digo que entrar na cabeça do fraudador, não. Mas acessar a pessoa antes da fraude, sim. Porque o fraudador, ele sempre pensa que ele é o mais esperto. Ali no momento da entrevista, quando você começa a entrevistá-lo, fazer entrevista com o fraudador, naquele momento ele está pensando o seguinte, bom, é mais uma pessoa que eu vou enganar. Ele vai me perguntar, já sei o que ele vai me perguntar, e já sei o que eu vou responder, e vai ficar por isso mesmo. Então, o ponto é você acessar a pessoa antes da fraude. A gente tem alguns indicadores aí bem bacanas, e a gente bem sabe, né, que o IPRC Brasil, lá junto com o S2 Consultoria, eles têm um indicador que diz o seguinte, né, o índice de pessoas que entram na empresa para praticar fraude é muito pequeno mesmo. Na verdade, a pessoa ela entra para trabalhar na empresa, então ela está lá, está trabalhando, chega um determinado momento que dá um estalo. E aí é nesse momento que ela comete a fraude. Ou seja, aquele profissional antes daquele estalo, ele passou por algumas situações que fizeram com que naquele momento ele tomasse a decisão de cometer a fraude dentro da empresa. O ponto é, eu preciso saber qual que é o fator motivador da pessoa ter cometido a fraude. E aí até, como você bem comentou, da questão filosófica, né, da gente falar, e é importante também, todo mundo que trabalha com investigação corporativa, com entrevista forense, entender um pouquinho sobre o triângulo da fraude, sobre o pentágono da fraude, que é uma derivação já do triângulo da fraude, que aí a gente tem lá a questão da pressão, oportunidade, racionalização,
E aí, como eu comentei, chegou um momento ali que deu um estalo. Pô, eu, David, vou fazer a fraude aqui, não tenho dinheiro para nada, não tenho dinheiro para comprar remédio e eu não sei o que eu faço. Ah, mas eu trabalho no departamento financeiro da empresa, né? Eu consigo desviar dinheiro para minha conta. Aí é a oportunidade. E aí chega um momento que o David vai pensar o seguinte: bom, a empresa ganha muito dinheiro, isso daqui não vai fazer nem cócegas para o faturamento da empresa. Ah, ninguém vai perceber, então eu vou fazer. Então aí percebe que a gente tem a pressão, que é uma necessidade, a oportunidade e a racionalização. E aí quando a gente parte para a derivação lá do pentágono da fraude, o pentágono da fraude ele acrescentou mais dois pontos, né? Que é a capacidade e a disposição ao risco. A capacidade diz o seguinte: bom, o David é capaz de mexer no sistema e fazer a transferência do valor lá para a conta bancária dele ou de qualquer outra pessoa? Sim, ele tem um conhecimento técnico. Bora, completou essa etapa. A disposição ao risco, ela está muito ligada à questão do ego, né? Bom, eu vou fazer, eu sou bom, né? Eu consigo fazer de forma que ninguém perceba, num horário que não tem ninguém aqui perto de mim. E esses pontos são bem interessantes porque quando a gente vivencia as situações das apurações no dia a dia, é exatamente o que acontece. É exatamente o que acontece. O ser humano, ao mesmo tempo que a gente diz que é uma caixinha de surpresa, ele pode também ser muito previsível, né? E aí o ponto, respondendo mais objetivamente a pergunta, né? O fraudador, o Yuri, eu não consigo acessar, porque ele vai bater na tecla de que ele não quer ser pego e ele não vai confessar, mas a pessoa antes da fraude, sim. E aí eu preciso, durante o processo de entrevista, trabalhar as objeções, criar situações para eu, aos poucos, ir ganhando a confiança da pessoa, trabalhar a empatia. E a empatia não é se colocar no lugar da pessoa, a empatia é você saber que se você estivesse ali, de fato, você faria a mesma coisa. É uma diferença muito grande, que todo mundo fala assim, empatia eu me coloco no lugar da pessoa. Na verdade, não é. Eu preciso, de fato, entender que se eu estiver naquela situação, eu posso fazer a mesma coisa. E aí eu começo a raciocinar, pô, e o que eu faria, né? Como eu gostaria de ser tratado, né? E aí vem da experiência do entrevistador e trabalhando essa situação para você ir convencendo aos poucos o entrevistado a falar para você o que ele fez, como ele fez, se tem outras pessoas envolvidas. E tem uma frase que eu sempre digo, Yuri, você já ouviu falar, que eu gosto, que é do Mário, né? E ele diz o seguinte, né? O processo de entrevista ele é um exercício constante de empatia, é um jogo e controle de emoções. A empatia, exatamente por esse ponto que eu comentei contigo, que eu preciso, de fato, me colocar no lugar, né? Saber que eu faria aquilo também. E o jogo e controle de emoções é porque você vai lidar com situações nas quais você nunca teve na vida, né? Eu vou trazer até um exemplo aqui. Recentemente eu até falei para você, mas vou compartilhar aqui com a rede, né? Por favor. Antes de iniciar uma entrevista com uma entrevistada, acompanhando ela até o ambiente, até a sala, ela virou para mim e falou o seguinte, né? Nossa, eu pensei que você era mais alto, a foto engana bem, né? A minha vontade era de responder outra coisa. Natural. Mas perceba que esse comentário, ele foi um comentário para me desestabilizar. E aí que tá, que é um jogo de controle de emoções, porque se você cai na pilha, vai tudo pro buraco ali. Você vai começar a entrevista, mas você não vai conseguir, você não vai ter atenção, porque você vai estar matutando na cabeça o seguinte, pô, essa pessoa falou isso de mim. E aí eu devolvi da seguinte forma, né? Falei, mas por que você tá falando isso para mim? Você tem alguma coisa contra mim? Eu fiz algo contra você? E aí a pessoa, né, ela já pensa assim, eu joguei a responsabilidade para cima dela. E aí iniciamos a entrevista e tudo deu certo. Mas perceba que esse jogo controle de emoções é importante, porque essa foi uma situação tranquila, tá? Mas existem diversas outras aí que eu já passei que foi complicado. Imagino sim. E só para a gente prolongar um pouquinho esse ponto aí, e eu já ia comentar justamente isso que a Ítala, a nossa colega que está interagindo bastante com a gente aqui, ela colocou, inteligência emocional, justamente, né? Inteligência emocional. Eu considero, Ítala e David, talvez o principal, né? O principal característica, né? A principal
habilidade de um entrevistador, né, que está ali lidando frente a frente com a pessoa, né, seja presencial, que ali você tem o calor humano ali, ou no ambiente remoto, agora com a pandemia, com esse formato híbrido das empresas trabalharem, existe muitas essas entrevistas remotas, mas a gente tem que... E é muito interessante, isso eu até já falei em um vídeo que eu tenho aqui no perfil, né? Eu falei justamente isso. A gente tem que até controlar as nossas próprias emoções, né, David? Para a gente poder entrevistar alguém, porque às vezes a gente também não está naquele momento ideal, a gente não está naquele momento do dia ou da semana, um momento bacana, né? E aí cai, às vezes, no colo da gente, né, que somos entrevistadores, para entrevistar com uma determinada pessoa, né, principalmente em casos críticos. Então, o próprio entrevistador, ele deve também se limpar, né, de situações que ocorrem com ele, para que ele não transfira isso para a entrevista e não transfira isso para o entrevistado, né, porque isso tudo vai dificultar a interação, como você comentou. E até um outro ponto que você trouxe, David, é justamente a questão da foto que ela comentou sua, né? Ela provavelmente olhou sua foto em alguma rede social por aí, né? Ou até na foto do cadastro interno da própria empresa, né? Ela pode ter olhado lá e ficou ali, né, fantasiando, imaginando como que você era, né? Ela viu o seu rosto como eu estou vendo aqui, mas assim, ela ficou imaginando, esse cara, como ele é uma pessoa de prevenção, é uma pessoa que trabalha com investigação, deve ser um cara alto, forte, tudo mais, né? Então ela ficou fantasiando aquilo dali, né? E isso é uma atitude dela, David, até que eu costumo chamar de contra-inteligência, ou seja, ela já estava tentando obter informações sobre você, que seria o entrevistador, para que ela não chegasse crua na entrevista. Ou seja, a gente, e as pessoas que estão nos ouvindo aqui vão ver esse vídeo mais à frente, é muito importante ter ciência, os investigadores corporativos, que os investigados, né, os suspeitos, eles também buscam informação sobre a equipe de investigação, até para que eles possam, de certa forma, se blindar de algumas situações, como foi esse caso com o David, né? Não é verdade? Exatamente. Da mesma maneira que a gente se prepara, né, para realizar a entrevista, o entrevistado também se prepara, né? E ele se prepara principalmente fazendo essa questão da contra-inteligência, mas ele se prepara para mentir. E o exercício da mentira, ele é muito complexo, né? Porque eu preciso saber a história verdadeira, eu preciso saber a história das minhas expressões faciais, para não deixar desconforto que seja perceptível para o entrevistador, né? E esse que é o ponto, né? Mas a gente está sempre estudando, a gente está sempre se aprimorando, e a experiência prática, ela traz esses insights também de buscar mais conhecimentos, porque no momento ali da interação humana é que o bicho pega, né? E até comentando, Yuri, eu nem sou tão baixinho assim, cara. Né? Exatamente. Vou trazer até uma outra pergunta para você agora, puxando agora aquela situação de racionalização, como você trouxe ali, falando do triângulo da fraude, do pentágono da fraude, né? Com relação a perguntas, David, que tipo de perguntas que a gente poderia fazer, né? E até dicas aqui para as pessoas que estão nos vendo agora ao vivo ou que vão assistir esse vídeo depois, dicas de algumas perguntas abertas, fechadas, perguntas até que levam a gente a entender um pouco da origem motivacional, né, como você comentou no início. Então, que tipo de perguntas a gente poderia fazer para um fraudador, por exemplo, né? Dá algumas sugestões aí para a gente. No processo da entrevista, Yuri, eu costumo separar um processo mais de obtenção de informações e depois do processo de propriamente você declarar ali a questão da culpa, né? Então, ali no comecinho, são perguntas mais para você medir o comportamento da pessoa. E eu gosto muito de fazer perguntas abertas, porque as perguntas abertas, a pessoa ela vai contando, vai falando, e vai acabar falando alguma coisa que ela não tinha nem planejado no escopo dela, ali na intenção, né? Vou te dar um exemplo que ali no comecinho da entrevista, quando você pergunta para a pessoa o seguinte, um exemplo, né? Ô David, você imagina o porquê que você está aqui hoje, né? Por que você foi chamado aqui? E aí o David responde o seguinte, eu imagino que é por conta do assédio que o fulano de tal está praticando contra a pessoa, né? Só que, na verdade, você está investigando uma fraude, né? Uma fraude, algo que
que foi furtado dentro da empresa. Então percebe que agora eu tenho duas situações para tratar, né? A fraude mesmo e a nova informação. Aí é claro que a nova informação eu vou tratar para saber se de fato tem algum fundo de verdade, mas a pergunta aberta, ela serve para você obter o máximo de informações, e aí você precisa fazer o filtro de tudo aquilo que de fato faz sentido para você startar uma nova investigação ou não, startar uma melhoria de processo, né? Eu gosto muito também das perguntas que a pessoa ela precisa se posicionar, né? Ou de comprometimento. Vou te dar um exemplo, né? O que você acha se a gente identificasse que de fato você está envolvido com a fraude que nós estamos investigando? Então aí percebe que você tá forçando a pessoa a se posicionar em relação a uma coisa que ela pode ter feito ou não. E aí que a gente tem os vazamentos. E aí ela pode responder o seguinte, objetivamente, porque aí a gente pode ter um indício de verdade, né, dependendo do andamento da entrevista, ou fugir do assunto. Olha, veja bem, né, isso não é bem assim. Se alguém está falando alguma coisa, precisa provar. Tem algo aí que a gente precisa trabalhar. Trabalhando o tema. Gosto muito dessas perguntas abertas e de comprometimento, Yuri. Exatamente. Existem, até para debatendo contigo aqui, trazendo algumas outras complementações. A motivação da pessoa, a gente começa a obter desde lá do início da entrevista. Então, por exemplo, perguntas interessantes que é legal fazer, né? É entender a motivação realmente da pessoa na empresa. Porque aquilo dali pode trazer um gatilho para a gente, né, Davi? Lá no final, para a gente trabalhar isso com ela, né? E outras situações bem interessantes, né? Não é porque, às vezes, a pessoa pediu uma prova, né? Que é uma resposta até considerada não boa, né? Não é uma resposta boa, né? Por exemplo, né? A pessoa pedir provas, né? É uma resposta assertiva, que a gente costuma dizer, é ela dizer, olha, eu não fiz isso, eu não cometi a fraude, né? Agora, pedir uma prova não é uma resposta considerada assertiva, mas a gente às vezes tem que ter um cuidado também, a cautela, de saber tratar esses tipos de respostas, porque muitas pessoas, e eu já identifiquei isso, até pessoas inocentes, que a gente sabe que não tem nada a ver com a situação, a gente faz um tipo de pergunta assim, que exige que ela se posicione e ela pede provas, né? E ela não está envolvida realmente de fato na questão. Exatamente, por isso que é muito importante, assim, até às vezes, a experiência do entrevistador, para ele saber realmente, de fato, né, quais são aqueles tipos de respostas que servem de gatilho para a gente poder trabalhar isso ao longo da entrevista, como você comentou. Tem uma pergunta aqui da Hipólito, eu não estou conseguindo ver o nome dela aqui por inteiro, mas eu sei o nome aí. Isso, Larissa Hipólito, né? A Larissa é uma profissional de compliance, uma exímia profissional de compliance, eu conheço a Larissa. Boa noite, exatamente. Larissa, tudo bom? Obrigado, Larissa, pela pergunta, Obrigado, tá? Então, vou fazer a pergunta aqui para o David, né? Teve alguma questão na entrevista que te deixou sem chão? Algo que a entrevistada ou o entrevistado te falou, que te marcou? Você lembra de alguma coisa agora de bate-pronto, David, para comentar com a gente? Olha, uma questão emocional, isso já foi uma situação assim, que marcou toda, não só eu, mas toda a equipe, né? Nós tínhamos uma entrevistada que ela morava numa zona de risco, né? E isso a gente comprovou durante todo o processo de investigação. A gente teve muitas informações que foram evidenciadas e comprovadas. E o pai dela, ele estava preso. E o que o pessoal ali da zona onde ela morava, né, da zona de risco, diz para ela, olha, é o seguinte, a gente sabe que seu pai está preso, a gente tem as conexões lá dentro do lugar que ele está preso. Se você não fizer isso lá na empresa, para a gente aqui, a gente vai mandar matar seu pai, né? No início da história, já pareceu uma coisa muito fantasiosa, né? Mas contando, né? Mas isso a gente já tinha apurado antes, a gente já tinha a ciência de todos esses pontos, né? A entrevista foi apenas para entender, ouvir da pessoa o fator motivador e se ela poderia trazer outras informações, outras conexões que pudessem ajudar no processo investigativo, né? Mas isso foi uma coisa que marcou muito, porque a entrevistada, ela chorou copiosamente, né? E a gente você fica imaginando, né? E aí aquela questão da inteligência emocional. Cara, às vezes a gente é submetido a determinadas situações que a gente fica numa sinuca de bico, né? E ela dizia pra gente, pô, eu não sabia o que fazer, eu não tinha com quem falar, eu não podia contar na empresa, eu não podia procurar a polícia,
porque eles poderiam matar o meu pai. Né? E assim, por questão corporativa, a empresa precisou tomar as medidas cabíveis, né? Mas esse é um fato que marcou, não marcou numa entrevista, mas marcou toda a equipe. Muito interessante, né? E isso que você comentou marca mesmo. E aí a gente já tem um fator externo, né, David? Um fator externo que está influenciando na fraude, né? Então, que está fugindo do controle, né? Exatamente. É um fator externo que motivou a pessoa a cometer determinada situação, né? Por isso que é importante nas entrevistas e num processo de investigação, não só a gente apurar, fechar o caso ali com chave de ouro, como eu costumo dizer, e já partir para outro caso, ou seja, já partir para a apuração de uma outra denúncia ou de uma outra situação que eventualmente a gente se depara. Mas é importante a gente entender essas motivações até para a gente poder falar, né, para a empresa lá na frente ou para os tomadores de decisão, como que eles podem cada vez mais ficar se blindando desse tipo de situação, né, David? Porque ali, trouxe um fator externo para dentro da empresa e a empresa estava, creio eu, aparentemente despreparada para tratar aquele tipo de situação, né? E vocês conseguiram identificar, é claro, cumprindo os protocolos de investigação que você falou, né? O mapa de investigação e, por fim, entrevistando a pessoa que ela chegou a se abrir com vocês e, com certeza, que eu imagino, e você me confirma, com certeza ela saiu totalmente mais aliviada ali da entrevista, né? Porque vocês deram a oportunidade para que ela desabafasse, né? Foi uma entrevista, eu presumo até que acolhedora nesse sentido, né? Exatamente, a carga emocional é muito grande, né? Na verdade, a pessoa ela está esperando ser ouvida. Né? E a pergunta certa no momento certo, você consegue obter as informações. Claro, durante todo o processo, Yuri, o que eu posso dizer para ti é que a gente tinha tudo, já tinha tudo. Todas as informações, todas as evidências, e aí às vezes as pessoas perguntam, se você já sabe que a pessoa cometeu a fraude, por que você vai lá entrevistar? Isso no geral, tá? Porque eu entendo que a entrevista, ela é o fator, o ponto mais importante de um processo de investigação corporativa. Porque a entrevista, ela vai te dar a segurança jurídica para a empresa, porque você está oferecendo a oportunidade do entrevistado dar a versão dele a respeito do fato, e esse simples comportamento significa você dar uma ampla defesa para a pessoa, ela se defender em relação àquilo que aconteceu. E isso é um fator de segurança jurídica para a empresa, porque se, caso aconteça uma reclamação trabalhista, o juiz vai perguntar, empresa fulano de tal, você deu a oportunidade da pessoa falar, explicar por que ela fez isso, ou por que ela não fez, tudo bem, tem as provas aqui, mas ela falou o que foi que aconteceu, tudo mais. E isso também mostra a maturidade da empresa quando ela está lidando com essas questões, né? E também a entrevista também ela te dá a oportunidade de você conhecer outras pessoas nas quais você não tinha mapeado ali durante o processo da investigação. Às vezes você identifica apenas uma ou duas pessoas e na entrevista, o entrevistado ele diz para você, olha, fulano, ciclano, beltrano também está envolvido porque eles fizeram dessa forma, eles me ajudaram assim, assim, assado. E aí a investigação ela precisa continuar de uma maneira mais assertiva e mais extensiva, né? E a obtenção de informação, né? A prova oral também, a questão da prova oral é a versão nua e crua do que aconteceu e como aconteceu. E esses pontos precisam ser observados, né? E isso mostra a questão da maturidade da empresa. É importante a gente, como agentes de compliance, né, trazer esse convencimento para a empresa e para a alta administração que não só investigar faz sentido, mas que investigar obtendo o máximo de informações para o negócio é o que faz sentido, é o que vai gerar valor para a empresa. Muito legal, muito bacana, cara. E trazendo essa pegada que você trouxe, né, falando do negócio da empresa, né, certa vez, eu já escutei isso até mais de uma vez, tá, falando assim, olha, dependendo da fraude, dependendo da quantidade, né, do valor fraudado, do valor subtraído, a investigação sai até muito mais cara em termos de tempo da equipe, recursos que vai ser disponibilizado, tem investigações que duram 1 mês, 2 meses, outras até mais, né, 6 meses de investigação para você conseguir ter uma gama de evidências palpáveis, né, porque as pessoas às vezes ficam sendo monitoradas em loco, ali fazendo, as equipes monitoram as estações de trabalho, celulares, então é preciso ter esse lastro probatório, né, que a gente costuma dizer, mas
eu já escutei pessoas dizerem assim, olha, dependendo do valor da fraude, nem faz sentido a gente apurar, ou seja, só demite a pessoa e resolvido o problema, né? Aí entra naquelas perguntas que às vezes eu sempre me faço, né, como investigador, e você também deve se fazer, né? Será que realmente está correto um tipo de afirmação desse jeito, né? Será que isso não causa um descrédito para a área de compliance, para o denunciante, se eventualmente foi uma denúncia, para a imagem e reputação da empresa? Será que não traz uma sensação de impunidade dentro da empresa, né? A gente fica refletindo isso, né? Eu já refleti isso muito e ainda reflito até hoje, mas o que é que você acha sobre isso, David? Yuri, assim, eu sempre penso que toda situação ela deve ser apurada, deve ser investigada. Toda situação. É claro que aí a gente vai separar aquilo que de fato pode ser fraude, que pode ser assédio, ou pode ser qualquer outra coisa que demande para outra área fazer o tratamento. Mas eu sempre penso que tudo que chega num canal de denúncia, ou chega por qualquer outro meio de comunicação, precisa ser tratado. A organização ela precisa ter em mente o seguinte, ela compra riscos, né? O tipo de negócio dela, ela está inserida num determinado contexto, que é um contexto que ela vai ter riscos de mercado externo e os riscos internos. Então, você não apurar, não investigar situações com esse pensamento de que, pô, eu vou gastar muito aqui e deixa para lá, isso pode trazer uma perda muito maior do que a questão financeira, o dinheiro vivo mesmo, que é a imagem e a reputação da empresa. Uma vez perdida a imagem e a reputação da empresa, nunca mais essa empresa consegue sobreviver. Então, por exemplo, né, se a gente pegar aí grandes corporações, que são empresas que, vamos citar aqui um grande banco aí da América Latina, né, o fator fraude para esse banco, ele é mais controlado, porque a empresa ela tem muito dinheiro. Então, ela consegue ir ali tratando de uma maneira um pouco mais, consegue ir carregando. E é claro que você tem que fazer a investigação. Agora, se você tem uma empresa de um porte médio, um pouco menor, dependendo da fraude que acontece, afeta tanto o faturamento da empresa, que a empresa ela não consegue se recompor depois. E às vezes, né, esse pensamento de que assim, quanto foi o valor da fraude? Foi X, mas o X é essa fraude que a gente está discutindo agora. Por trás dela, a gente não sabe há quanto tempo está acontecendo, o quanto que já passou, ou o quanto que está passando nesse exato momento. O ponto é esse, a empresa precisa ter em mente que quando ela compra os riscos que ela está inerente, quando ela compra o fator risco, né, ela precisa preservar a imagem e a reputação. E aí, é claro, precisa ter um trabalho de inteligência para saber de que maneira que eu vou investigar a fraude, quais são os recursos que eu vou utilizar. Faz mais sentido eu ter uma equipe interna, faz sentido eu preparar as pessoas que já trabalham na empresa numa área que é um pouco similar e treinar essas pessoas para fazer a investigação, faz sentido eu contratar uma consultoria, né? E isso é uma questão de inteligência. E dá para fazer. É porque assim, as pessoas pensam, né? Vou pelo lado mais fácil, que aí eu já resolvo o problema. E tem um outro ponto que é o seguinte, a resposta ao denunciante. Você deixar a sensação de impunidade pairando na empresa, vai gerar mais desvios de conduta, vai gerar mais desvios éticos e vai gerar mais perda financeira. Então, a pronta resposta é sempre tratar qualquer tipo de situação que pode envolver fraude ou assédio dentro de uma organização, Yuri. Exatamente. E eu trago aqui, até para finalizar, daqui a pouco o nosso bate-papo está bem legal, mas por questão de tempo até do Instagram, eu trago aqui um ponto que é o seguinte, de certa forma, David, a gente até auxiliar, e a área de compliance fazer isso, a comunicar isso, né? Ou seja, foi feita uma investigação, claro, comunicar com toda a cautela para não vazar nenhum tipo de informação confidencial, mas eu vejo que o pessoal tem um milindre muito grande de falar dentro da empresa que houve uma determinada investigação, que a empresa tem uma área de investigação interna, né, que existem pessoas especializadas dentro da empresa que fazem investigação. Então, eu acho que, aos poucos, isso, eu vejo até que está desmistificando um pouco, né, mas existe um milindre ainda muito grande em relação a isso, ou seja, de comunicar que as investigações são feitas, né, até nos próprios treinamentos de compliance, né, o código de conduta de determinadas empresas, as que já estão atuando com compliance há um certo tempo,
eles dizem lá, né, sobre as práticas que devem ser seguidas, e se não for seguidas, vai ter uma investigação e vai ser aplicadas medidas disciplinares ou alguma política de consequência. Então, as pessoas que leem aquilo, elas já estão cientes que, eventualmente, pode ocorrer uma investigação interna, né? Então, isso cada vez mais, na minha opinião, e aqui trazendo a minha opinião até, trazendo pessoal e profissional como um investigador corporativo, devem ser comunicadas, é claro, mantendo a confidencialidade das informações, mas em treinamentos de compliance, principalmente, deve ser trazido até cases exemplificativos de determinadas situações, né? Não, talvez não diretamente da empresa, algo que realmente a empresa apurou ali, mas trazer situações ali similares que ocorrem no Brasil e no mundo, né? Só basta dar um Google aí que a gente tem diversos exemplos de casos, né, que foram investigados, pessoas foram punidas, processadas, até eventualmente fora ali do âmbito, sai do âmbito corporativo, vai para o âmbito judicial. Isso deve ser compartilhado no meu entendimento, né, deve ser compartilhado para os colaboradores, para que eles saibam até que as investigações ocorrem, existe uma resolução dessas investigações e que as investigações elas trazem um bem para a empresa. Porque eu vejo muito o pessoal comentar a investigação como o bicho-papão. Não, mas a minha opinião é o contrário. A investigação ela faz um bem muito grande para a empresa e ela pode fazer, de fato, o sistema de compliance se tornar, né, efetivo, né, você girando o ciclo ali, porque a partir da investigação a gente pode identificar uma situação que até então não era mapeada, como você comentou há um tempo atrás, né? Então é bem isso que você colocou, David. Isso, exatamente. E a gente sabe, Yuri, que hoje a empresa, o métier da empresa é ganhar dinheiro, né? Só que aí o nosso papel, e o papel do compliance, o papel das áreas que atuam com investigações internas e apurações internas, é mostrar para a empresa que o valor dela ela pode ser muito maior desde que ela não perca dinheiro, que ela não tenha a reputação dela afetada, que ela não perca um ativo que é significativo para ela. E como que eu faço isso? Cara, fiz aqui um processo de investigação, a gente identificou determinada situação, a gente já tratou, e os riscos são esses. Vamos fazer XPTO para minimizar esses riscos. Você vai ganhar mais dinheiro e você não vai perder nada. É assim que funciona. Na cabeça do administrador, é assim que ele quer pensar, né? E é isso essa linguagem que às vezes eu conversando até com outros colegas que atuam na parte de investigação, que eles não têm tanto essa flexibilidade, esse ponto de levar esse tipo de informação para a administração. Porque para a administração, eles estão enxergando o departamento de compliance como um departamento que está dando gasto, né? E, na verdade, não. O departamento de compliance ele gera valor dentro de um programa de integridade, e dentro desse programa de integridade, as investigações e apurações internas são extremamente importantes para a saúde reputacional da empresa, para a saúde ética da empresa. Então, apurar todas as situações, até pegando aquele ganchinho do ponto que a gente falou antes, apurar todas as situações vai trazer um entendimento muito, muito melhor para a empresa. E até aqui, o Yuri, uma dica que eu queria compartilhar aqui, que é algo que eu aprendi com o antigo gestor. Ele diz o seguinte, cara, a gente precisa sempre mergulhar no institucional da empresa. Eu preciso saber qual é o contexto da empresa dentro do ramo de atuação dela, eu preciso mergulhar no institucional. Todo investigador que mergulha no institucional da empresa, ele vai ter um grande sucesso no processo de apuração, porque ele vai entender como é que é a empresa, cada pedacinho da empresa, como é que o organograma da empresa, como é que é o ecossistema da empresa, e os relacionamentos que ele precisa criar para ele poder avançar no processo investigativo. Então eu preciso mergulhar no institucional da empresa e saber qual que é o ecossistema. Esses são os dois pontos importantes que para quem está começando, né, com investigação e apuração, precisa ter em mente. Segue essa dica que isso faz sentido, tá? Exatamente. Poxa, muito bom, cara, muito bom. Gostei muito do bate-papo contigo aqui. Infelizmente, acho que daria para a gente ficar mais uma hora aqui, né? Que ainda ia faltar assunto depois para a gente ir complementando ali aos poucos, né? Mas agradeço muito, cara, a tua participação, foi bem legal. Espero que o pessoal que esteja acompanhando aqui ao vivo com a gente também tenha gostado do bate-papo. Com certeza a gente não tem como, né, em uma live de
40, 45 minutos aprofundar determinados temas, mas fica aquele gostinho de quero mais aí para todo mundo, né? E procurar a gente, pode me procurar, o David também, que a gente está sempre aberto aí para conversar, para bater papo realmente sobre investigações, né? E sobre compliance de forma geral, né, David? Então, cara, agradeço muito e você está com a palavra final aí para o que você quiser falar. Fica à vontade. Yuri, fico extremamente contente, lisonjeado pelo convite e em aprender aqui nesse bate-papo contigo. Você sabe do carinho, do respeito que eu tenho por ti como pessoa e como profissional. Todas as nossas conversas sempre geram muito valor e é muito bacana esse canal do Entrevistador Forense trazer esses temas para discussão com as pessoas que trabalham no ramo, para a gente poder compartilhar cada vez mais as boas práticas, né? E as boas práticas é que fazem sentido para que a gente tenha o nosso ambiente corporativo cada vez mais ético, e essa ética do ambiente corporativo que ela se reflita também na nossa sociedade, porque as duas coisas caminham juntos, né? Uma coisa afeta a outra. Fico muito contente, muito obrigado. Tem ali o meu LinkedIn, quem quiser acessar lá, chamar para a gente bater um papo, tomar um café, mesmo que seja virtual, né, a gente toma. E, cara, um prazer muito grande. Muito obrigado, meu amigo. E tamo junto porque deve é. Bacana, cara. Eu que agradeço. Você sabe que eu gosto muito de conversar contigo. A gente, fora, né, do ar, né, nos bastidores, está sempre trocando ideias sobre investigação, sobre entrevista, né? Se fala praticamente toda semana, né? A gente construiu esse relacionamento bem bacana e bem saudável. E você foi um dos primeiras pessoas aqui que eu queria, claro, trazer aqui no perfil Entrevistador Forense para bater esse papo comigo. Cara, até a próxima. Espero que todos tenham gostado. Ainda temos 5 pessoas aí ao vivo com a gente. Em breve eu vou postar aqui esse bate-papo com o David nas redes sociais, aqui no perfil mesmo. Vai também ser replicado lá no YouTube, no canal também que eu tenho lá, Entrevistador Forense, é o mesmo nome, quem quiser seguir lá, fica à vontade. E é isso. Nos aguardem, teremos outras lives aí na sequência. Estou convidando algumas colegas também, mulheres, tá, investigadoras, para bater um papo comigo aqui também. Então tem bastante gente aí na sequência para fazer aqui a live e interagir comigo, com todos vocês, para a gente sempre aprender mais, principalmente sobre investigações e sobre entrevistas, que é o foco aqui do perfil. Tá legal, pessoal? David, obrigado. Um abraço, cara. Até a próxima. Yuri, obrigado. Um abraço. Até a próxima, meu amigo. Tchau, tchau. Pessoal, brigadão. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.